Olá pessoal, esse é mais um Prosa de Mestre com a equipe do Departamento Técnico da Altec Crop Science e hoje estamos aqui com Mayra Soares, Gabriel Tosetti e nosso amigo Matheus Medeiros. E vamos falar de um assunto importantíssimo, que é o prêmio do SESB, em que esse ano a gente teve um bicampeão. Mas o que é o prêmio do SESB? Na verdade, o SESB ele é o Comitê Estratégico Soja Brasil, formado pela parceria entre universidade, produtores de soja, empresas que trabalham com semente de soja. Então, envolve aí uma equipe multidisciplinar. E o desafio nacional máximo de produtividade é o que a gente mais conhece do SESB, que é aquele concurso onde os produtores buscam aí galgar, alcançar a máxima produtividade da cultura. Perfeito, Matheus. E uma coisa que a gente tem que valorizar na questão que envolve esse prêmio, né, é que todo mundo ganha com a existência dele. E até a gente pode pensar o quanto isso seria importante em outros cultivos também, porque as práticas que são conduzidas pelos cases campeões, né, é dividido sequeiro e irrigado, mas aquilo que foi feito a nível de manejo de solo, né, as decisões em nível de semeadura, cultivar, né, época, tudo isso é utilizado, né? A gente aprende com esse processo. E isso é muito bom. Temos que valorizar. Passa a ser uma referência para outros produtores, né? Exatamente. A gente está vendo aí no campo, quando você chega com a informação do SESB, os outros produtores querem saber qual manejo foi utilizado para esse campeão. E agora nós temos aí um parceiro que é né? Bicampeão. Extremamente importante. E é super interessante a gente pensar dessa forma, porque assim, alguns chegam assim, mas aquilo ali foi feito numa área onde se tratou, deu tudo que a planta precisava. Mas, gente, a gente está trabalhando para quê? Não é para dar tudo que a planta precisava. Mas pode ser que ela não absorva toda essa tecnologia. Mas é importante que todos saibam também que lá no prêmio do SESB não tem só o prêmio que é dado para a maior produtividade, mas a maior rentabilidade também. E, por coincidência, esse ano, por mais que não tenha ganho o prêmio nacional desse ano, né? Mas o João Lincoln lá, ele ganhou o prêmio de maior rentabilidade. E perdeu por pouco, não foi? Foi. Meio saco. Em relação ao ano passado, a produtividade desse ano foi maior. Em 3 sacos, né? Foi 137 em 2024 e 134 sacos em 2023. Mas a diferença para o campeão nacional que veio aqui do Sul foi de 1 saco, alguma coisa nesse sentido, que é muito pouco, é um detalhe muito ajustado, né? E é bom a gente lembrar que a agricultura é uma indústria a céu aberto. Então, imagina o nível de excelência que é necessário para você chegar em patamares como esse, né? Envolve operações, produtos, fornecedores, né? Conhecimento. Isso é fundamental a gente colocar na discussão. E a própria essência do SESB e desse desafio nacional de máxima produtividade é justamente para a gente conseguir manejos aí cada vez maiores. Porque a gente tem uma população crescente. Em 2050 aí, eles preveem chegar a 9 bilhões de pessoas. E a gente também tem que melhorar não só a nossa produtividade, que é produzir mais na mesma área, com certeza também produzir com uma rentabilidade melhor. Menos custo, com maior retorno. Ô, Léo, e esse ponto que você tocou é fundamental, né? Porque o pessoal olha lá o concurso e fala, mas foi para uma área restrita para o SESB. E a gente sabe não. A gente sabe que esse manejo feito lá pelo João Lincoln é o que ele usa na fazenda como um todo, né? Exato. Então isso é extremamente importante, mostrando que é uma área grande de produção e que ele consegue aplicar em toda a propriedade. E a parte de rentabilidade é o que mais nos deixa feliz também, né? Porque ganhar esse prêmio, fazer um dos manejos mais produtivos do Brasil de forma rentável, não tem prêmio melhor, né?
Perfeito. Exato. Isso é tudo mérito de um conjunto de fatores, né? Com certeza. Conjunto de fatores que tanto o Vaguinho lá, nosso amigo Vaguinho, como o Gerson também, o grande consultor Gerson. Tem o tá- apoio da nossa equipe comercial tá- também, o que apoio é muito presente na fazenda. Exatamente, do apoio do Donizete, que eu ia falar Exato. aqui, e do Gabriel Tozetti também, que tá aqui Gabriel, conosco, Luiz né? Fortes também, né? O O Luizão. Luiz. O Luiz Forte que foi o... Tem toda uma história com a Altec. De né, muito nessa tempo fazenda, também, de né? muito Eu acho que isso, tempo. isso que é bacana. Eu acho que ressaltar isso, que é um manejo que tem sido premiado já há 2 anos, porém é um trabalho de parceria de longa data, né? Longuíssima data. Isso- Longuíssima data. Isso não é algo construído do dia para a noite. E por falar em construído um dia para a noite, eu acho que assim, eu acho que esse prêmio já tem alguns anos, né, Matheus? Tem mais de 10 anos, com certeza. E eu queria saber, será que tem algo em comum entre os campeões do SESB? O Léo gosta de falar uma coisa que ele pegou já de uns anos pra cá, né? Que todo campeão do SESB, ele foca muito em fazer o básico bem feito, né? Hoje a gente vê aí os produtores focados na estrutura do solo, tanto na parte de física, química, e hoje o potencial biológico também está demonstrando para o que veio e trazendo toda essa melhoria no sistema, né? Melhor absorção de água, de nutriente, essa estruturação pela função biológica, química e física também. Perfeito, Mayra. E assim, isso aí eu gosto de pensar assim, né? Tem uma filosofia de vida que eu levo que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. E os conceitos que a fazenda aplica são conceitos simples que estão à prova do tempo, né? Se busca a nível máximo qualidade de solo, que é você ter excelência em parâmetros biológicos, em parâmetros físicos, como você colocou, e química de solo. Alguns pesquisadores já trouxeram esses dados aí, né? Sumarizando vários anos, e o que é comum encontrar? Não tem impedimento físico para crescimento de raízes, usa-se biotecnologia, mas recentemente uma empresa até se dedicou a estudar isso mais a fundo e o que foi visto foi patamares elevadíssimos de atividade biológica, né? Química de solo também não é um limitante. Então essas são características, Léo, que são comuns a solos de áreas campeãs, áreas rentáveis, produtivas, né? Então... Eu queria fazer assim, o Gabriel ele está envolvido lá no manejo que quando eu olhei lá a apresentação que foi feita, o manejo nosso que tem sido feito lá, me surpreendeu as aplicações de aminoácidos também, né? No caso do nosso Bonder. Isso. Então, é bacana a gente ver que em toda a entrada ele está focando na parte de biotecnologia, expressar o potencial que aquela planta tem. Exato. Diante das adversidades que vão acontecer. Você bem colocou que a nossa agricultura é uma indústria a céu aberto. Uhum. Então, vão ter coisas positivas, mas também muita diversidade ali para ser enfrentada. Exato. Tem que ser muito eficiente, né? E às vezes a gente acaba pensando que fazer a lição de casa somente na questão solo, isso vai garantir que a planta vai acessar todos aqueles nutrientes que estão em níveis elevados. Mas diversas coisas no dia a dia de uma lavoura, né, acabam influenciando. É aquele conceito que o Léo até gosta de trazer em outros momentos, que é a gente não faz as coisas para incrementar, a gente faz para sustentar a produtividade que já foi definido na semente. Né? E esse conceito, né, o Bonder, ele está presente em 100% das entradas. Né? A gente trabalha com o vegetables, né? Micronutrientes também complexado com aminoácido, grain set, né? Tudo isso começa lá atrás também, né? Através do Initiate Soy, uso de bacilos. Então, a gente pensa que, né, o mais importante de tudo é você construir uma base e construir uma planta em cima dessa boa base. Né? É um processo de construção, né? Você falou do Bonder aí, às vezes a pessoa fica olhando, e o que é esse Bonder? O que é o Liquiplex Bonder, né, Matheus? Isso aí. O Liquiplex Bonder é um produto que a gente obtém aí de processo de fermentação, onde a gente tem aí 18 aminoácidos livres. Ah, Matheus, por que é importante falar desses aminoácidos livres? Porque são os aminoácidos que a planta vai conseguir absorver. A gente sabe aí com a literatura que aminoácidos na forma dextrógena,
a planta não consegue absorver. Então aí tá a grande diferença, que a nossa fermentação, a gente obtém esses 18% aminoácidos. Um número maior, né, de L-aminoácidos, formadores de proteína, tão importante. Tudo no final, quando a gente fala em soja, a gente fala em proteína. Proteína. Quando a gente Com fala certeza. em atividade dentro da planta, a gente fala em formar o quê? Que são enzimas. O que são enzimas? São proteínas, né? Exato. Então, assim, tudo passa por essa construção e tem por base o aminoácido. E aí a gente sempre ressalta, todas as aplicações têm aminoácido, não no sentido de fornecer aminoácido para a planta como um constituinte, mas sim como um provocador, né? Exato. Como um ativador, como Exato. uma substância que realmente promova algo diferente na planta do que venha a melhorar essas condicionantes estressantes. Eu acho que o ambiente de estresse que a planta vive, mas a soja veio da China, mas ela está adaptada. Bom, ela está adaptada, mas ela não é originária daqui e realmente o que a gente precisa, os materiais, como vocês bem falaram aí, são geneticamente trabalhados para que tenham um alto potencial produtivo e isso demanda muito mais delas. Temos no sistema agrícola uma alta competitividade. Quantas mil plantas nós temos no manejo lá do campeão? Isso aí tem tudo a ver, né? Então, Pois assim, é. não é só os produtos também, mas também a forma que é colocado, como o solo é trabalhado, como tudo é respeitado. Mayra falou, não é uma coisa que foi feita agora, é uma coisa que já tem vem muitos anos, né? Muitos sendo anos. construída, né, Léo? E eu faço essa pergunta porque é bom desmistificar, né? Porque quando a gente trabalha nesse segmento de construir um solo e construir uma planta, alguns produtores que são mais antigos assim, eles vão falar, isso é perfumaria. E hoje a gente sabe que não é. A gente sabe que tem empresas sérias trabalhando com tecnologia que vão dar assim, toda a parte de estímulos fisiológicos, de estruturação. E nessa competição que a gente tem no sistema lá, é fundamental para ter uma planta para que a gente possa explorar o potencial genético dela. Exato, Mayra. Não tem como você atingir esse nível de excelência sem bons parceiros. Com certeza. Isso desde a escolha da semente, né? Mas todos os envolvidos na cadeia, eles têm que ser de alto nível de qualidade, de entrega. E também o comprometimento, né, Léo? De todo mundo que está envolvido no dia a dia da fazenda, né? Desde do apoio que a gente dá como empresa, né? Através do Donizete, o Gerson mesmo, o Luiz, o Vaguinho como gestor. Mas, assim, você fez uma observação interessante. O que se tende a pensar é que entrou várias e várias vezes para fazer a aplicação, foi fazendo, e isso aí foi feito para ganhar a SESB. Na verdade, não. Isso aí é o padrão de excelência da fazenda. Né? Por acaso, ganha a SESB, por N fatores de sucesso que estão envolvidos nisso. Né? Mas esse é um padrão de excelência de trabalho deles. Né? A média de produtividade deles é muito alta. É muito alta. Em todas as operações envolvidas, eles são muito eficientes e muito produtivos. E aí eu Muito fico bom. com uma pergunta, né? Será que todo mundo não quer produzir mais? Então, será que não vale a pena? Será que não é rentável a gente investir mais para produzir mais? O Matheus, uma vez me perguntaram qual é o limitante do produtor. É a área. A área é o limitante dele. Então, ele tem que ser produtivo naquela área que ele tem. E hoje a tecnologia está para auxiliar nesse sentido, né? Exato. E cada vez tem produtos melhores que conseguem realmente explorar o que a soja tem. A gente ainda não chegou nem perto de todo o potencial que nós temos, né? Esse é um desafio diário. É um Diário. desafio diário, até porque assim, as condicionantes climáticas são diferentes todo ano, né? Eu não vou dizer se está mais ou menos, mas assim, o que a gente sabe é que cada safra é um novo desafio. É um novo desafio, ou porque choveu muito, ou porque choveu pouco, ou porque tá mais quente, tá muito frio. Bom, e o que nos cabe como profissionais, né, como mestres aí para contribuir nisso aí, é realmente trazer essas soluções, né? Verdade. Uma coisa bem interessante, como por exemplo esse posicionamento do Liquiplex Bonder, são essas aplicações seriadas. Toda aplicação você está levando aminoácidos. Esse aminoácido ele vai ter o efeito de complexar ali, melhorar a absorção
do que você tiver na sua cauda, mas também ele tem o efeito anti-estresse. E aí a gente, através de estudos principalmente voltados à nutrigenômica, que nada mais é do que a gente entender o que a planta faz, o que está acontecendo na planta, a gente consegue ver que essas aplicações a gente não sabe quando vai ter o estresse. A gente não sabe quando vai ter uma chuva, a gente não sabe quando vai ter um estresse por seca. Então, quando o produtor já tem um entendimento e consegue ver essa melhoria na aplicação do produto, fica tudo mais fácil. Eu acho que a preocupação do produtor era que alguns produtos em si aí trabalham com altos teores de ácido glutâmico. E aí, quando fazem algumas aplicações, o medo dele é que a soja fique vegetando, né? Então, mais uma vez, a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? Que o Bonder é um produto muito bem estruturado. E esse equilíbrio dos aminoácidos, a gente não tem essa preocupação. Pode ser aplicado lá no vegetativo, no reprodutivo, que a gente vai ter esse efeito de complexação, translocação e principalmente de redução de estresse. Então, não só ele, né? Mas toda a nossa tecnologia. Toda a conjuntura, né? Tudo ali. A gente participa com 6 ferramentas desse manejo, né? Desse manejo fazenda, que é campeão, né? E a todo momento a planta está sob estresse, né? Acho que isso é uníssono, né? Até chover no molhado, mas quando a gente busca trabalhar com um indivíduo que a gente quer que ele chegue no máximo, no ápice da produtividade, ele não tem margem para erro, né? Tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás muito interessante, comparando como é que era a fenologia e a fisiologia dos materiais de soja antigamente com agora. Né? E antes, a soja era um maratonista. Né? Então, ela vinha num ritmo mais desacelerado e ali você permite algumas... Né? Hoje, a soja é um corredor de 100 metros raso. Então, se ela tropeçar, meu amigo, a gente vai ter dificuldade de retomar. Né? E você usar de estratégia para blindar esses tropeços, né? Colocando na analogia do atletismo aí, em clima de Olimpíada. Mas essas estratégias, elas ajudam a gente a chegar na linha de chegada em primeiro lugar, né? Como os campeões chegam. Eu gosto muito também, o Léo tem uma parte muito bacana que ele coloca justamente isso, né? Ele sempre faz uma pergunta: quem aqui trabalha para aumentar a produtividade? Né, Léo? Na nossa linha performance, essa é uma fala que a gente tem. A gente trabalha para não perder, porque isso já é definido lá no potencial genético da cultivar, que foi selecionada pelo produtor, né? Então E dessas ferramentas que foi utilizada nesse manejo bicampeão, eu vou sempre enfatizar aqui o bicampeão, que é importante. Bicampeão. Né? Ah, mas é bicampeão regional mesmo. Gente, bicampeão regional é bicampeão do mesmo jeito, né? E lembrando mais uma vez que ele perdeu um pouquinho, mesmo sendo mais rentável. Desse manejo campeão, você, Gabriel, que esteve mais próximo lá, o que foi que ele utilizou, além do Liquiplex Bonder, e qual o momento que foi aplicado cada produto desse aí? Léo. Só para a gente ficar aqui mais inteirado, né? E passar para nossa audiência aí. Começar do começo, né? Então, existe uma estratégia de uso de produtos biológicos lá que envolve uma aplicação de bacilos, né, na pré-semeadura, na semeadura e pós-semeadura. Né? Isso é associado com o uso de micronutrientes e biofertilizantes. O Initiate Soy é utilizado. Né? Depois, no decorrer do estágio vegetativo, é feito suprimento com micronutrientes via vegetables. Né? É utilizado o Grain 7. Né? Esse ano, na área que venceu, entrou o Agromos também. Né? A partir do início do estágio reprodutivo, começa-se a trabalhar com cálcio, magnésio e boro, né, via folha. O magnésio é fundamental nessa etapa. Por quê? Né? Porque nós temos a função do magnésio, uma das mais importantes, é fazer o carreamento de fotoassimilado de parte aérea para a raiz. Então, ali você tem que nutrir o nódulo nesse momento. Né? A bactéria gasta muita energia para quebrar o N2. E se ela não estiver recebendo o carbono da própria planta, né, esse processo tão importante que é a FBN, ele não é bem sucedido. Então, ali começa-se um manejo pensando nessa estratégia. E repete-se o Grain 7 em R1. Então, nós voltamos com o Grain 7 novamente nessa etapa,
começa a trabalhar o cálcio, magnésio e boro novamente dentro do reprodutivo e a gente encerra o manejo com o finish, pensando já em direcionar para o enchimento de grãos. Esse suprimento de boro que vem do cálcio, magnésio e boro também atua muito nesse sentido, né? Então, esse basicamente é o trabalho, né? A gente começa a construir uma planta no vegetativo, estimulando ela, né? Fornecendo os micronutrientes, e a gente sabe das funções fisiológicas que eles têm, né? Buscando a arquitetura. Depois a gente começa a buscar a fisiologia do enchimento a partir do reprodutivo, né? Com nutrientes em momentos bem assertivos. E tudo isso só funciona porque tem capricho também, né? Então, as fases são bem definidas para se fazer. Então, esse basicamente é o trabalho. Eu acho que tem um produto aí que não foi dito. E o ano passado, quando eles foram campeões nacionais, eu tive a oportunidade de conversar com o João Lincoln, né? E tem uma história interessante que quando eu cheguei lá para parabenizar pessoalmente, né, em nome da empresa, o João Lincoln, né, e que eu entrei lá, conversei com o Vaguinho, com o Gerson, mas quando eu fui falar com o proprietário mesmo, né, o João Lincoln, a primeira coisa que ele perguntou, ele fez: cadê o Luiz Fortes? Cadê o Luiz Fortes? Então, assim, eu acho que uma coisa que, inclusive, ele chegou a até gravar esse depoimento para a gente, que é super importante, é que ele falou em algo a mais do que só o produto, e sim a filosofia de trabalho. Ele faz questão de dizer isso aí. Então, assim, ele sentiu falta de um colaborador da empresa, né? Que é o nosso gerente regional lá, o grande Luiz Forte, né? O decano que nós temos da nossa empresa. E eu fiquei muito emocionado com aquilo, né? Fiquei muito emocionado com aquilo porque transcendia qualquer outra coisa, não estava ali envolvido nada apenas voltado a uma relação comercial. Nosso grande Dr. Lines, né, sempre falava lá: poxa, faça uma venda e faça um amigo. Não faça uma relação apenas, né, de comércio, né? Exato. Então, assim, ali tem cumplicidade acima de qualquer coisa, e talvez esse tenha sido um dos grandes segredos do bicampeonato, né? Quem sabe aí um tricampeonato. Exato. E que a gente realmente faça desse caso mais frutos para outras situações, para outras regiões, e pelo menos desperte o interesse em explorar todo o potencial que a gente pode trazer do campo para alimentar essa população que é crescente e come muito. Come muito, né? Verdade. Até país aí que comia menos agora está comendo mais. É verdade. E o mais importante, tá comendo melhor. Isso É muito importante que se diga isso. Faz parte do nosso slogan. Para quem não sabe, a Altec Crop Science é natural crescer com a gente. É natural crescer não só no relacionamento, mas na produtividade também. E espero, com certeza, nos próximos anos, estar aqui também com vocês para a gente falar do tricampeonato, de outros campeões também. E de outros campeões, né? Também, com certeza. Bom. Exato. A gente não pode deixar, como a gente começou a conversa, né, falando do SESB, a gente não pode deixar de valorizar a importância da iniciativa, porque, como a gente falou, todo mundo cresce com ela. Com certeza. Todo mundo cresce. Com certeza. E quem sabe até replicar isso para outras culturas. Para outras culturas, exato. A Altec é uma patrocinadora do prêmio, né? Nós somos parceiro do comitê. É muito honroso para nós fazer parte disso, porque a gente sabe que isso contribui. Né? Com certeza. No fim do dia contribui. E a Altec também, a gente está aqui contribuindo para um planeta de abundância. Então a gente quer essa abundância para todo mundo aí. Que ela surja dessas provocações. É isso aí. Obrigado, Mayra. Eu que agradeço. Obrigado, Gabriel. Que isso, eu que agradeço. E obrigado, meu grande locutor aqui. Muito obrigado. Bom, gente, estivemos aqui mais uma vez reunidos para discutir um assunto super importante, assim como os outros, e esperamos vocês em mais um Prosa de Mestre com a Altec Crop Science.